Amados, bom dia, boa tarde, boa noite. Cristiano Costa aqui, Rio de Janeiro. Mecânica quântica, geometria, o princípio da comutação. Amados, em matemática, a comutação ela nos traz a confirmação de que os elementos dispostos geram um resultado específico. Então, o conjunto de elementos dispostos gera um resultado específico, desde que o nível de organização aumente. Então, você tem, digamos, 50 moedas e quer organizar essas 50 moedas de uma certa maneira, mas você não tem o nível de organização adequado. Você precisa determinar qual é a geometria na qual vai ser determinado esse conjunto de moedas. Um quadrado, um triângulo, uma esfera. Como é que eu vou visualizar esse conjunto de moedas de forma que elas estejam ordenadas? De forma que esteja ordenada. Então, como é que eu visualizo isso? Como é que eu organizo isso de forma que ela esteja ordenada? Por exemplo, como é que eu faço com que cada lado tenha o mesmo número de elementos todo o tempo? Cada lado de uma geometria. Seja uma geometria de segunda dimensão, terceira dimensão e por aí vai. Para isso, é preciso aceitar, entender e compreender que a formação do que vemos é Deus Mãe e Pai, consciência e vida. A união de Deus Mãe e Pai, consciência, gera a união de Deus Mãe e Deus Pai, gera as consciências vida. Você e eu, e cada consciência vida é uma geometria e está dentro, contido no princípio de comutação. É uma geometria contida no princípio de comutação. Cada consciência vida está a receber, cada consciência vida está a receber o princípio de Deus Mãe e o princípio de Deus Pai. Então, a certo momento, cada consciência vida, para gerar novas consciências vida, recebe o princípio da comutação, do equilíbrio, da harmonia de Deus Mãe e Deus Pai. Onde Deus Pai é eletricidade, criação, e Deus Mãe é ligação, conservação, que gera uma nova consciência vida. O princípio Deus Pai, ele tem uma geometria, tem uma emanação geométrica perfeita. O princípio Deus Mãe tem uma emanação geométrica perfeita. Cada consciência vida emana continuamente, como consequência de suas atividades, emoções. As emoções são consequências das suas atividades. Atividades internas, atividades externas. As emoções geram sentimentos.
As emoções geram outras emoções. Dentro do princípio da comutação, haverá sempre a geração de emoções em ressonância com a emoção original. Não tem como do ódio nascer o amor. É necessário que haja uma transmutação, ou seja, uma alteração consciente, para que do ódio haja amor, por exemplo, que é um sentimento. Então, da emoção ódio, haja amor, que é um sentimento. Tem que haver uma transmutação. Então, por padrão, toda emoção que você emana entra em ressonância com emoções parecidas. Cada emoção, ela carrega um código matemático perfeito, que está em ressonância com sentimentos que carregam um código matemático. É preciso aceitar, entender e compreender que tudo que está à nossa volta está dentro de um princípio de comutação. Tudo que está à nossa volta é uma manifestação das consciências vida, que está em harmonia permanente. Então, se o que vemos é bagunça, essa bagunça é uma harmonia permanente. Veja, as emoções, elas, como resultado das atividades, as emoções carregam sons, as emoções carregam movimentos, as emoções carregam cores, e esse conjunto, sons, movimento e cores, gera geometrias, invisíveis para nós, mas gera. Assim como a fumaça do tabaco gera geometrias, assim como a neve na emanação da atividade, tempo, a consequência, neve. Então eu tenho tempo que realiza um trabalho, especificamente, o inverno realiza um trabalho que em certos lugares a emanação, o resultado é a neve. Há frio, há vento e temos uma consequência, um resultado, neve. E essa neve tem uma apresentação, em última análise, a nível microscópico, geométrico. E essa neve contém um código matemático das consciências vidas com as quais elas entram em ressonância. Portanto, a geometria do floco de neve está em ressonância com as consciências vida de um determinado local. Você vai ter uma determinada geometria. Veja só. Se numa cidade existe um grande padecimento, o conjunto de pessoas está emanando essa emoção. Se nevar nessa cidade, você tem dentro do princípio da comutação, floco de neve terá uma apresentação que é diferente do nevar numa cidade que há
alegria. Como se dá essa apresentação? Bom, quando você pensa em padecer, você pensa em quê? Escassez, falta. Os flocos de neve visualizarão isso, falta, desarmonia. Não há comutação. Enquanto que na cidade, onde as pessoas estão bem, os flocos de neve representarão harmonia. Agora, se você está na natureza e a interferência, a consciência vida é outra, verifique que tipo de floco de neve cai ali, se for possível ver a microscópio. Beleza permanente. Significa dizer que cada consciência vida nossa aqui, cada ser consciente, né, emana aquilo que tem. Então você vai ter a informação, você vai ter sons, cores. As emoções, elas trazem uma música. As emoções, elas trazem cores. O sexo emana a cor vermelha. O amor, o rosa. O medo, amarelo. Os sons ressoantes também. Se você tem medo, você tem um som ressoante que é um estribilo que incomoda. Se você sente amor, o som ressoante é uma sinfonia. Se é prazer, o som ressonante é envolvente e assim por diante. Quando você observa no todo que está em você e em volta o princípio da comutação, o princípio da perfeição é consoante o que agimos, pensamos, sentimos, emanamos no agora. É sempre consoante com sentimos, pensamos, agimos, emanamos no agora. Então isso forma geometrias invisíveis que vão subir. Essas geometrias, que são parte das nossas consciências vidas, e essas geometrias, elas estão na formação de novas consciências vidas sendo impregnadas da energia de Deus Mãe, que é a ligação, e da energia de Deus Pai, que é a criação. Lembra, amados? Todo mundo entende a relação Perdão. Todo mundo entende a relação matéria e energia, mas não para aí. A relação é matéria, energia, informação, música, onda. Matéria, energia, informação, música, onda, amor. Quanto mais há sentimento elevado, amor, paz, todos os sentimentos acima de aceitação, todas as emoções acima de perdão geram um resultado, uma geometria que está os seus elementos em equilíbrio e em contínua comutação para gerar resultado melhor. Ou seja, com os elementos dos sentimentos elevados, ou seja, com os elementos das emoções elevadas. Mas a música ressoante com cada sentimento e emoção, mas a informação ressoante com cada sentimento e emoção que eu emano vai gerar novos resultados geométricos que
trarão na formação de novas consciências vida, na ligação Deus-Mãe, criação Deus-Pai, novos resultados que são melhores que o anterior. Novos resultados. Então, os mesmos elementos, sob nova frequência, as mesmas atividades sobre nova frequência, alcançam uma nova organização, uma nova comutação e daí um novo resultado. Então, as mesmas atividades que você faz com sentimento e emoção elevada, as mesmas atividades, atividade mental, física, com uma nova frequência de sentimento e emoção, uma nova frequência de música, você passar a ouvir um novo tipo de música mais elevada. Você passar a perceber um novo esquema de cores. E para isso você tem que sair do muro, do cinza. Você percebeu o conjunto de cores distinto do cinza, que é o muro, que é o talvez aconteça, talvez não aconteça, mas você perceber esse novo conjunto de cores. A vida, as consciências vida, têm as cores que percebem. Lembra o conceito da cidade. A cidade é a mesma, mas a percepção do chamado rico, do chamado pobre e da chamada classe média é distinta. As cores, a música, as atividades são distintas. E essa reunião leva à construção dessas geometrias que são impregnadas, são nanoscópicas, são impregnadas na energia de mãe e na energia de pai e criam novas consciências vida. Tua participação na criação de novas consciências vida, melhores, vincula-se a você ser a sua melhor versão. A ela ser a sua melhor versão. Esse conjunto integrado gerará novas consciências vida, pois a emanação do nexo, resultado das suas atividades, música, informação, cores, gera um código matemático novo, impregnado de sentimento e emoção elevado. Então, as emanações suas diárias gera um código matemático novo impregnado de sentimento e emoção diário. Então, a forma como você faz é absolutamente relevante. O que você faz, a forma como você faz é absolutamente relevante. E a emanação disso, em conjunto com uma frequência elevada de sentimentos e emoções, gera novos resultados com os mesmos elementos. Veja, os bebês são iguais,
Porém, o ato da concepção para cada um é único. As crianças são iguais, mas a tua participação na criação é única. Portanto, o teu contínuo trabalho em todas as atividades voltadas para sentimento elevado, emoção elevada, seja o trabalho que você faz, o estudo, gera com os mesmos elementos novos resultados, pois o princípio da comutação nos fala que os elementos são os mesmos. O grau de organização é que mudou. Os elementos são os mesmos, mas o grau de organização é que mudou. A partir de um conjunto de elementos, você gera toda uma gama de elementos que vão constituir a realidade. Portanto, os elementos são os mesmos. Exemplo, os 4 elementos fundamentais da realidade continuam sendo os mesmos. Força nuclear forte, força nuclear fraca, eletromagnetismo, gravidade. E a partir da união dessas forças, elementos, você tem toda a construção desta realidade. Esses elementos, em suas atividades, geram geometrias, música, frequência, cores, que dão origem a novas consciências. Sim, eu estou falando também de nascimento, concepção de planetas e concepção de estrelas, satélites, onde esses elementos se reúnem com as suas emanações, com Deus Mãe e Deus Pai, para a formação de novas consciências vida. As atividades em cada lugar do cosmos, elas são únicas. Não há um planeta igual ao outro, nem uma estrela idêntica à outra. E o resultado de um planeta não ser igual ao outro, uma estrela não ser igual a outra, é resultado desses elementos aqui citados, por exemplo, nessa tridimensionalidade, com o que estão emanando. Porque sim, esses elementos, forças, têm consciência. Tudo tem consciência. Porque tudo é onda. E consciência advém da informação. A informação, ela é consciência, ela é consequência de algo que ainda está para ser compreendido, aceito e entendido, que é o amor incondicional. A origem de tudo, amados, é a AI, que não é nomenclatura em inglês para inteligência artificial, não. É amor incondicional. Só pode haver o princípio das consciências vidas porque há no princípio do princípio tal amor incondicional. Isso, amados, é o princípio da comutação perante a geometria. Cristiano Costa aqui, Rio de Janeiro.